No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou Sara Antunes e comigo está Inês Correia, cofundadora do Finanças no Feminino. Com mais de 10 anos de experiência na área da banca, incluindo o Banco Central Europeu, decidiu dedicar a sua vida profissional a mostrar como poupar e investir de forma descomplicada. É também autora do livro Dinheiro para Elas, um guia prático de independência financeira. Bem-vinda, Inês. Obrigada por estar aqui connosco. Começo por perguntar como surgiu o Finanças no Feminino. Obrigada pelo convite, primeiro. Bem, o Finanças no Feminino surgiu de forma muito natural. Eu sempre trabalhei na área da banca, estudei finanças e economia, mas na realidade onde eu aprendi mais até foi por pôr as mãos na massa na minha vida pessoal, não é? E surgiu de uma forma muito natural. Em 2019 eu criei um blog para falar sobre estes temas de investimento e gestão financeira de forma descomplicada. E inicialmente até o foco nem era mulheres, mas rapidamente me apercebi que não só constatei da minha vida profissional, que era muitos homens, não é? Sempre trabalhei na área da banca, mas também o dinheiro de facto é um tema muito que as mulheres sentem, é muito emocional, particularmente para as mulheres, e é um tema onde as mulheres estão particularmente inseguras. Por várias razões, não vou agora entrar por aí, então senti muito que fazia sentido falar só para mulheres, fazia sentido criar esse espaço seguro só para mulheres. Embora não fosse inicialmente essa a minha ideia, era só partilhar para toda a gente, porque na realidade muitas das coisas que fazemos no Finanças no Feminino aplicam-se a toda a gente, mas ter um espaço só com mulheres, onde falamos das nossas questões específicas, porque as mulheres de facto têm questões específicas, às vezes físicas, vivemos mais do que os homens, em média, temos mais pausas na carreira, bem, etc. Uma série de outras diferenças que de facto fazem com que a nossa gestão do dinheiro, ganhamos menos, em média, haja características específicas que tornam a gestão do dinheiro ligeiramente diferente. Então comecei com a Susana, a Susana é a minha parceira no Finanças no Feminino, decidimos criar um workshop de finanças no feminino. Aliás, foi o primeiro workshop que criamos, chamamos Finanças no Feminino, porque sentimos que fazia sentido falar só para mulheres. A Susana já tinha um blog onde falava só para mulheres, eu não, mas achei que fazia sentido criar este espaço e de facto vimos imenso interesse, ao contrário do que se diz, não é? E eu ouvia muito dizer no mundo da banca que as mulheres não se interessam por dinheiro, que é um tema que não interessa, que os investimentos ainda menos, não é? Nenhuma mulher quer falar de investimentos, e na realidade eu estava a sentir exatamente o oposto. Eu tinha-me sentido também um bocado sozinha quando comecei a focar-me na minha vida financeira, a poupar, a investir, etc. Porque também tinha estas crenças dentro de mim, então não partilhava muito isto com outras mulheres, mas depois vi que havia sim interesse, só que há muito receio de falhar, muito receio de não saber suficiente, então criar um espaço só para mulheres fez muito sentido e começamos pouco a pouco a criar o Finanças no Feminino, que na realidade só começou a existir oficialmente em 2020, em finais de 2020. Essa resistência ou talvez um preconceito de que as mulheres não têm interesse, pode estar relacionado com o tipo de linguagem que também se usa? Exatamente, eu acho que está muito relacionado com isso. De facto, o mundo financeiro, foi a primeira coisa que eu falava no workshop, até nesse workshop que fazíamos, que é, eu mostrava publicidades associadas ao mundo financeiro e em particular ao mundo dos investimentos. É tudo muito masculino, como é óbvio, há mulheres que podem interessar-se, mas era muito cervejas, carros, aqueles símbolos tipicamente masculinos, não é? Aquelas aspirações que muitas mulheres não lhes diz grande coisa. Então sim, acho que tem muito a ver com a linguagem que é utilizada, sem dúvida, e também muito a ver com a questão do risco. Eu sinto, nós somos muito mais educadas, mulheres, não é? Para sermos certinhas, para... eu acho que é assim, é um bocadinho. Sermos certinhas, sermos direitinhas, não é? Não corrermos muito riscos, fazemos as coisas bem feitinhas, somos muito valorizadas por isso, não é?
E os homens é um bocadinho diferente o tipo de educação. São mais educados para arriscar, para se correr mal e pronto, não é? Então, isto no mundo dos investimentos sente-se imenso, que é, as mulheres têm uma perspectiva muito mais conservadora, às vezes nem querem saber e, portanto, acabam por não arriscar. Eu acho que isso está super a mudar. Atenção, estou a falar principalmente sinto isso no meu trabalho, mas de facto a educação, nem é tanto a educação para o dinheiro, porque eu acho que até se fala de dinheiro para meninos e meninas, mas esta questão do risco é que torna o dinheiro um assunto tabu para muitas mulheres, nomeadamente quando se fala de investimentos. Já voltaremos a esta questão do mundo dos homens e das mulheres, mas antes disso, uma das coisas que vocês defendem, da qual falam, é sobre a liberdade financeira. O que é isto da liberdade financeira? Sim, olha, há vários níveis de liberdade financeira e então no fundo é tu sentires que tu consegues tirar o máximo proveito da tua vida com o dinheiro que tu consegues criar ou que tu recebes. No fundo é tu teres muito mais opções disponíveis na tua vida pelo facto de conseguires fazer esta boa gestão do dinheiro. E há vários níveis dentro da liberdade financeira. Nós sentimos que o primeiro nível, nós chamamos assim, será teres o que nós chamamos um fundo de liberdade ou fundo de emergência e conseguires eliminar as tuas dívidas pessoais, aqui não contando com o crédito à habitação, mas dívidas de cartão de crédito, sim, dívidas com taxas de juros altas. Se tu conseguires isso, já é um patamar incrível de liberdade financeira, que é teres uma almofada financeira, não é? E ainda não teres créditos com taxas de juros muito elevadas que te tiram a possibilidade de usar esse dinheiro noutras coisas. Mas assim, o expoente máximo de liberdade financeira, ou independência financeira, há quem chame também, é vivermos dos retornos dos nossos investimentos. Então, implica muito a questão da poupança, a organização financeira, mas também o investimento e depois conseguirmos, se desejarmos, não trabalharmos e vivermos apenas do retorno dos nossos investimentos. Esse seria assim um expoente máximo de liberdade financeira. Podermos pôr só o dinheiro a trabalhar por nós, não é? Exato, e sermos livres de escolher o que é. Se queremos trabalhar, trabalhamos, se não queremos, não trabalhamos, porque conseguimos ter rendimentos de outra forma. Voltamos aqui à questão dos sexos nas finanças. A Inês referiu que de facto o mundo financeiro é muito masculino. Quais são os principais desafios das mulheres neste universo? Ou seja, a Inês já referiu que são mais cautelosas, mas o que é que está por trás disto? Eu sinto que na realidade é assumirmos que algumas o que nós achamos que é fraquezas são na realidade forças, porque as mulheres são muito melhores a gerir o seu dinheiro em média. Isto estou a falar de forma muito genérica, como é óbvio, há sempre imensas exceções. Sim. Mas, por exemplo, as instituições, para dar um exemplo de microcrédito, que dão crédito muito em países menos desenvolvidos, mas também em países desenvolvidos, dão crédito a pessoas que querem começar o seu negócio, etc. Preferem sempre dar a mulheres, porque sabem que as mulheres têm uma probabilidade muito maior de pagar o crédito que os homens. Isto está mais que estudado. Portanto, não só as mulheres também desde sempre que fazem um pouco a gestão do dinheiro na casa, não é? Do dia a dia. Portanto, não só nessa parte as mulheres já conseguem fazê-lo, mas depois há uma sensação de historicamente a incapacidade de criar dinheiro, não é? Portanto, geralmente, isto historicamente e também imensas exceções, mas seria o homem a ganhar e depois a mulher ajudava um pouco, bastante até, na gestão desse dinheiro, mas sem grande controle sobre a quantidade que chegava. E, portanto, gera um pouco esta ideia de, não, temos que poupar, e este sentimento de não controlamos aquilo que vamos ganhar. Então, eu sinto que os desafios é nós percebermos, enquanto mulheres, que nós temos essa capacidade, cada vez mais, não é? E estamos num momento de negociar salários, de criar o nosso negócio, de mudar de trabalho para um trabalho que pague mais, portanto, mais controle sobre o dinheiro que ganhamos. Portanto, isto é um desafio no sentido em que nós ainda não temos a consciência do nosso poder completo.
mas eu sinto também que estamos a dar passos nesse sentido. E depois há mesmo características típicas nossas que tornam essencial a gestão do dinheiro, como eu já referi algumas, que temos uma esperança média de vida maior, temos salários mais baixos e, portanto, mais importante ainda é sabermos gerir, sabemos investir também o nosso dinheiro. Temos mais pausas na carreira também, ou seja, é importante também conseguirmos fazer esta gestão durante essas pausas. Há um estudo muito engraçado da Merrill Lynch, de um banco de investimento, que diz que as mulheres preferem falar sobre planear a sua própria morte do que estar a planear a sua vida financeira. Então é um tema mesmo muito tabu que nós sentimos que não nos pertence. Isto, como é óbvio, mais uma vez aqui a generalizar, e às vezes nem temos a consciência disso, mas é quase que eu sinto que é mesmo assumirmos esse poder outra vez e depois a questão do risco. Percebermos que o risco não é consciente e também isso é. Eu sinto que as fraquezas que muitas vezes se apontam às mulheres acabam por ser uma força, e até também há um estudo da Fidelity que mostra que as mulheres são melhores investidoras do que os homens. Naquele estudo que eles fizeram, as mulheres tinham melhores retornos do que os homens, por várias razões. Somos menos emocionais nos investimentos, o que é interessante. Normalmente diz que as mulheres são mais emocionais, sim. Mas nem, não é necessariamente assim. Mesmo nas compras impulsivas há muita crítica à mulher na sociedade, que é um homem aparece com um carrão, uau, não é? Uma mulher aparece, se calhar, com um símbolo mais feminino, se calhar um vestido mais caro. Um sapato de salto. E o sapato caro, meu Deus, onde é que crítica, não é? Portanto, há esses desafios externos que nós temos que ultrapassar, além de características nossas, que tornam, eu acho, super importante que nós entremos e percebamos de dinheiro. Também há estas questões externas que geram muitas crenças negativas, não é? Crenças limitadoras, que é importante nós trabalharmos. Há pouco dizia, e de facto muitas das vezes diz que são as mulheres que tomam a maior parte das decisões da casa. Qual é o fornecedor de telecomunicações, qual é o fornecedor de eletricidade, as compras de supermercado e por aí fora. Faria mais sentido que de facto as mulheres tivessem uma postura mais ativa na gestão do resto, nomeadamente do risco. Poderá estar relacionado com um tema que a Inês já abordou, que durante muito tempo as mulheres não iam trabalhar, não ganhavam o seu rendimento, não é? Historicamente. Estará enraizado ainda e, portanto, os homens já terão feito mais esse caminho e, portanto, explorado mais esse lado e terem uma facilidade maior de lidar com os temas financeiros do que as mulheres. Pois, é possível, exatamente, é perfeitamente possível, mas de facto as mulheres são as responsáveis por mais de 80% das decisões de compra, então isso também foi uma das razões que levou muitas empresas a contratar, porque se os principais consumidores são mulheres, então também convém termos algumas mulheres a trabalhar nas empresas. Mas sim, sem dúvida, os homens têm mais essa, historicamente, predisposição e experiência, exatamente. Isso, portanto, ajuda também a que tenham mais à vontade a falar sobre dinheiro. E eu sinto imenso isso, provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir também sentem que há muito mais facilidade de um homem, mesmo que não perceba nada do que está a dizer, de falar abertamente e está tudo, e acho bem, não é? Não estou a criticar, mas com muito mais confiança sobre o tema, porque de facto lhe é familiar, exatamente. Pois poderá também estar relacionado com aquilo que a Inês ainda há pouco dizia, que tem menos medo de mostrar. Não sei se é de mostrar que falham, não é? Porque os homens também não gostam de mostrar falhas, mas vivem melhor com o risco, não é? Exato. Inês, viver de salário em salário ainda é uma realidade? Pois, ainda é. Às vezes até pior do que isso, não é? Como é que nós podemos ultrapassar isto? Que dicas é que daria aqui para podermos ultrapassar isto? Sim, então, viver de salário em salário é basicamente recebermos e gastarmos no próprio mês sem conseguirmos poupar, não é? Bem, primeiro, quem conseguir fazer isso já é um passo, porque há pessoas que ainda não conseguem, têm que pedir créditos pessoais
e, portanto, quem conseguir viver só do seu salário já não é mau. Um passinho de cada vez, Mas não é? idealmente devemos sempre tentar poupar um pouco mais, exatamente pela questão da liberdade financeira e termos mais opções na nossa vida, até mesmo a nível de trabalho, a nível de relações, não é? Quantas pessoas estão numa relação porque não têm como pagar as suas contas se vivessem sozinhas. Então é importante, eu sinto que aí, na questão de viver de salário em salário, e se calhar as pessoas às vezes perguntam-se, mas muitas vezes também tentam evitar este assunto, mas é pensar se é isto que querem para sempre, não é? E pensar que às vezes há pequenos ajustes. Eu sou muito defensora de automatismos para melhorar a nossa vida, e às vezes há pequenos ajustes, e grandes também. Eu acho que é sempre importante pensarmos nas duas questões que fazem toda a diferença. Não é muitas vezes cortar no cafezinho, às vezes são decisões radicais que nos ajudam imenso, sei lá, mudar para uma casa diferente, vender um carro se for possível. Assim, há decisões radicais que eu acho que é importante considerar, se fizer sentido, não é? E se for possível. E depois o resto é tentar o máximo possível de criar automatismos para aumentar esta poupança. Por exemplo, um super simples de implementar é nós decidirmos que queremos poupar 50 euros por mês ou 100 euros por mês, mal recebemos o salário, passar esse dinheiro para outra conta, por exemplo. Queremos começar a investir para a nossa reforma, então podemos fazer, por exemplo, um PPR, que é um plano de poupança-reforma, e que automaticamente todos os meses sai, nem que seja 10 euros, 20 euros da nossa conta para essa reforma. Dinheiro que, se for possível, mais perfeito, mas se não for possível, já estamos aqui a criar um hábito e um automatismo. Então, eu sinto que para deixarmos viver de salário em salário é importante não só conhecermos os nossos gastos e percebermos se está de acordo com aquilo que nós queremos. Muitas vezes não está. Muitas vezes gastamos sem consciência, é super normal. Portanto, aí apontar os gastos e olhar para eles com consciência, é mesmo isto que eu quero. E depois também criar estes automatismos para não estarmos sempre dependentes da nossa força de vontade, não é? Criar o máximo possível de coisas a acontecer na nossa vida sem que nós estejamos sempre em esforço. A partir de que idade, a Inês falou sobre poupar para a reforma, a partir de que idade é que eu devo começar a poupar para a reforma? É uma dúvida que assola muitas pessoas. Sim, bem, os meus filhos já têm um plano de poupança-reforma. Que idade é que têm já agora? 3 e 5, portanto. Não, é bom para as pessoas perceberem de facto que poupar para a reforma não deve ser encarado como uma coisa só para velhos, não é? Sem dúvida, quanto mais cedo melhor, na realidade. Eu também não comecei muito cedo, mas quanto mais cedo melhor, e especialmente criar este hábito. Ok, agora tenho um salário baixo, só consigo 10 euros, 20 euros. Há PPRs que permitem isso, há planos de poupança-reforma que permitem esse valor baixo e, portanto, ok, o meu salário aumentou, então se calhar posso aumentar mais 10 ou 20 euros do valor que eu automaticamente desconto para a minha reforma. Portanto, quanto mais cedo, na realidade, melhor. E, na verdade, um PPR não precisa de ser usado apenas na reforma, não é? Exatamente, além disso, pode-se usar para outras situações e pode ser até, bem, dava outro episódio e falarmos de como é que se pode usar um PPR. O PPR, sim, mas, é verdade. Mas sim, chama-se Plano Poupança-Reforma e pode ser usado para outras situações. Não precisamos de esperar pela reforma. Exatamente. Culturalmente, em Portugal, pelo menos, outros países europeus são semelhantes, e não só, mas em Portugal é um tabu muito grande falar sobre dinheiro. Isto está muito associado à forma como nós olhamos para este mundo. Porquê é que a Inês considera que nós deveríamos olhar para o dinheiro como algo positivo e não negativo, como tantas vezes é associado? Então, de facto, o dinheiro é muito olhado com esse lado negativo, não é? Há imensos ditados sobre o dinheiro negativos, e mesmo na nossa própria educação também imensas crenças, mas na realidade o dinheiro é apenas uma ferramenta, não é? Como outras quais que temos na nossa vida para que nós podemos utilizar. Na realidade eu acredito que é sim a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter para conquistar os nossos sonhos, porque vivemos numa sociedade em que o dinheiro é importante,
não é? É importante para termos uma segurança, para estarmos tranquilas, para termos mais opções, para termos experiências que gostamos. E portanto eu não vejo nada negativo do dinheiro, sou suspeita. E porquê que é um tabu? Porquê que é um tabu? Eu sinto que, principalmente no mundo feminino, o tabu do dinheiro está muito associado ao tabu de nós querermos coisas para nós mesmas. Então, uma mulher que é egoísta ou que quer algo para si, então não é bem visto. Então, querer dinheiro está muito associado a essa questão do tabu, quase do desejo feminino. Que é uma mulher que quer alguma coisa, não é bem visto, não é? Nós vivemos numa sociedade que incentiva muito a cultura do sofrimento. Nós temos que sofrer para depois ter prazer, não é? Então, ter dinheiro é mau, porque ou fez qualquer... Depois há aqueles tabus, não é? Ou fez qualquer coisa ilegal, ou fez qualquer coisa mal, ou roubou de alguém, não é? E eu acho que é um tabu muito... há várias razões, inúmeras razões para ser um tabu, mas eu sinto que na questão feminina tem muito a ver com esse tabu da mulher ter uma voz e ter um desejo de ter coisas e ter experiências e ter uma vida como ela deseja. Agora dando aqui um passinho, portanto, ter dinheiro, investimento. Investimento é só para ricos? Não, exatamente, também é outro mito, não é? Não, investimento também, como referimos já, com o PPR, por exemplo, podemos fazê-lo com 10, 20 euros por mês e investir na bolsa, investir também em produtos sem risco, certificados de aforro e do Tesouro. É possível fazer com relativamente pouco dinheiro. Portanto, não, investir é para toda a gente. Eu acho que toda a gente devia... claro que há passos que devemos dar antes de começar a investir, mas acho que devia ser algo que toda a gente devia considerar. Depois de ter um fundo de emergência, depois de eventualmente pagar as suas dívidas pessoais ou uma parte grande do cartão de crédito, etc. Acho que investir é fundamental para nos dar também a tal liberdade na nossa vida. E todos os investimentos são potenciais para todas as pessoas? O que for investimento e não especulação, muito importante, porque há muita coisa que nós achamos que é investimento e é especulação. Eu acredito que potencialmente, sim, eu acredito que é mais importante o fim do dinheiro do que propriamente a personalidade da pessoa. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para não ficar confuso, se o meu objetivo é usar este dinheiro para daqui a 2 anos dar uma entrada numa casa, então não é o investimento. O investimento é ideal para objetivos de médio e longo prazo, para dinheiro que nós não precisamos nos próximos 3, 5 anos. Então, se nós temos o nosso fundo de emergência, temos um controle mais ou menos sobre as nossas controle sobre as nossas finanças, e depois temos possibilidade de investir dinheiro que não vamos precisar no curto prazo. Claro que a vida é incerta e se precisarmos usamos e está tudo ok. Então esse dinheiro potencialmente toda a gente que chegar a estas condições consegue investir esse dinheiro. Eu não sou muito fã das personalidades de investimento, porque eu acredito que, ok, vai haver pessoas um bocadinho mais avessas ao risco do que outra, mas eu acho que se nós conhecermos de facto o que é que significa investir em bolsa não é investir em criptomoedas, por exemplo. Investir em bolsa é investir nas empresas mais sólidas do mundo, não é? Não tem nada, a bolsa existe há muito mais de 100 anos, então não é um bicho-papão como muitas vezes nos contavam. Quase toda a gente tem histórias na família de alguém que perdeu dinheiro na bolsa, e não sei como é que há tanta gente que perdeu dinheiro na bolsa, às vezes até, mas claramente é possível. Investimentos errados. Não é? Investimentos errados. E no período. E também antigamente, pronto, era diferente. A tecnologia hoje em dia permite-nos investir e estar a par dos investimentos muito mais facilmente. De forma muito mais global, não é? Exato. Não é só... Não só em Portugal. Sim. Também, exatamente, também havia isso. Então sim, investir eu acho que é mesmo para toda a gente. E como é que eu sei que tipo de investimento é mais adequado para mim? Eu acho que tem mesmo a ver com o fim do dinheiro e conhecermos a nós próprias. É que tipo de... Não há assim também milhares de investimentos, portanto
a alguns, e nunca vamos saber qual é o 100% perfeito e ideal para nós, mas eu acho que, assim, muito resumidamente, há investimentos sem risco, que são depósitos a prazo, certificados a forro e do tesouro, que se calhar muita gente não está a ouvir, conhece. Para objetivos de curto e médio prazo são ótimos, por exemplo, a ideia de dar uma entrada numa casa, e depois o tal dinheiro que mais com foco no longo prazo, que nós não vamos à partida precisar tão rapidamente nos próximos anos. Temos assim dois grandes tipos de investimento, que é investimento em bolsa, e que engloba várias coisas, não é? E imobiliário. Esses são assim os dois tipos de investimento com risco que toda a gente à partida pode considerar. Agora, o investimento em bolsa talvez seja assim o primeiro, por exigir um investimento inicial muito baixo. Também conseguimos investir com 10 euros, 20 euros, portanto é super fácil de começar. O investimento imobiliário não é? Tem que se ter uma entrada para dar uma casa, etc. Então, à partida, quase toda a gente poderia ir para o investimento em bolsa. Depois, se querem ir para perceber mesmo de bolsa, ir mesmo a fundo e fazer análise de ações, ou se querem um investimento um bocadinho mais passivo, por exemplo, através de ETFs, que basicamente é uma forma de investir em que nós não precisamos fazer análise individual de ações, mas compramos um cabaz de ações. Podemos comprar, por exemplo, as 500 empresas maiores dos Estados Unidos ou as 1.600 empresas maiores do mundo, que à partida só perderíamos o nosso dinheiro se elas forem todas à falência. não deverá acontecer. Portanto, é uma forma muito mais passiva e muito menos arriscada de investir. E, portanto, sim, há aí algumas variações, mas eu sinto que tem muito mais a ver com o fim do dinheiro e percebermos se vamos precisar dele ou não, as nossas condições pessoais, do que propriamente a personalidade. E o que é que me recomendaria fazer antes de investir? Antes de investir, ter o fundo de emergência, idealmente pagar as dívidas pessoais, não o crédito de habitação. Eu acho que estes são sempre os dois pontos. Os dois conselhos mais abrangentes. Inês, onde é que as pessoas podem encontrar o Finanças no Feminino e o que é que podem esperar, quer da comunidade, quer dos cursos que lá encontram? Sim, o Finanças no Feminino, nós estamos no Instagram, Financas no Feminino, na internet, também temos o nosso site, .pt, e sim, temos uma comunidade, a comunidade de Mulheres Felizes, que significa mulheres financeiramente livres e independentes, cujo objetivo é um preço muito baixo, são 15 euros por mês e as pessoas podem cancelar quando quiserem. Temos webinars todas as semanas, temos convidados do mundo financeiro que nos vêm falar sobre um tema, temos calculadoras, calcular dívidas, calcular retornos de investimentos, enfim, temos uma série, temos eventos também ao vivo, temos também Q&As mensais, onde eu e a Susana respondemos às questões de toda a gente, newsletters, enfim, é assim um mundo. Somos mais de 750 mulheres neste momento. E lá temos também o curso A Base da Organização Financeira, que é um curso que as pessoas vão fazendo, podem demorar até 3 meses, e ajudamos nessa questão de pagar dívidas pessoais, criar o fundo de emergência, como é que podemos negociar com telecomunicações, etc., seguros. Portanto, temos assim a base, nós chamamos mesmo aquela base que é importante nós termos bem sólida para depois sentirmos mesmo confiantes para poupar mais, depois dar o passo de começar a investir, etc. E depois temos cursos mais especializados no investimento. Quem quiser assim um acompanhamento passo a passo, temos o curso Investidora Empoderada, que é assim, toda a gente gosta imenso, porque é o passo a passo para começar a investir, mas também referimos sempre que é importante ter o fundo de emergência e dívidas pessoais idealmente pagas. E neste momento temos também um workshop, como começar a investir, assim os passos iniciais, mas neste momento são assim esses cursos que temos disponíveis. O curso é mesmo um acompanhamento mais próximo, passo a passo, enquanto a comunidade é mais, não há, além do curso A Base da Organização Financeira, depois os temas vão sendo escolhidos à medida do que faça sentido. Por exemplo, tivemos agora um sobre heranças, como as questões das heranças, etc. Muito bem. No final de contas, Inês, consegue dar assim 3 ou 4 dicas sobre como alcançar a liberdade financeira? Sim, eu sinto que é muito
libertar-nos do que é esperado de nós, para percebermos o que é que realmente valorizamos. Isto foi muito a minha viagem também. Eu também só comecei a poupar dinheiro aos 29 anos. Foi aí que eu percebi, ok, eu estou a viver salário em salário. Estava bem a viver de salário em salário, portanto já não tinha dívidas pessoais, mas de facto, então é olhar, perceber, ok, o que é que eu valorizo mesmo, o que é que eu estou a gastar dinheiro na minha vida que efetivamente é importante para mim, e aí vou continuar, não é? Se é mesmo importante para mim, mas eu acredito que há muitas coisas que não são assim tão importantes. E o que é que eu quero mesmo para mim? Então fazer essa análise. Para mim ajudou-me imenso a notar todos os meus gastos e olhar para eles e perceber, será que eu quero gastar, sei lá, metade do meu ordenado na minha casa? Por exemplo, será que valorizo assim tanto? Estou assim numa casa tão incrível para valer a pena isto? Então isto eu acho que é super importante. Depois calcularmos o nosso salário por hora também pode ser um bocadinho triste, mas é super poderoso, porque começamos a ver as coisas em função, não é? Exato, em função da hora. Por exemplo, se o salário, só para simplificar, for 10 euros, se vamos comprar uma roupa por 80, se calhar é um dia de trabalho. Então começarmos a pensar dessa forma. E perceber sobre a questão, eu acho que perceber sobre investimentos também, pelo menos perceber o que é que significa investir. Há uma coisa que é a regra dos 4%, que agora não vou entrar aqui em detalhes, mas é super importante para quem quer atingir essa tal liberdade financeira e de viver dos retornos dos investimentos, e também estudar um pouco, super básico, a história da Bolsa e percebermos que a verdade é que a Bolsa nunca desceu, tirando a Bolsa portuguesa, estou a falar de bolsas mundiais. Há ciclos, não é? Mas nos ciclos longos acaba sempre por compensar. Nos Estados Unidos é sempre uma tendência de subida. Nunca houve uma queda brutal que não tivesse recuperado. Então eu acho que estudar a história da Bolsa, em particular dos Estados Unidos, é, pelo menos nós quando damos essa aula, fica assim, é um abre-olhos para a maior parte das pessoas, que acham que a Bolsa pode efetivamente cair e nunca recuperar, e de facto nos Estados Unidos isso nunca aconteceu. E depois criarmos automatismos. Eu bato muito nesta tecla, porque se estamos sempre a depender de, ok, este mês vou poupar, e pronto, um mês se calhar até nos motivamos, mas depois no mês seguinte essa motivação não vai estar lá. Então é importante mesmo automatizarmos o máximo possível na nossa vida. Uma transferência automática para outra conta, um PPR, o que quer que seja, que achamos que, qualquer que seja o nosso objetivo, tentar criar estas algumas rotinas também, e estes automatismos ajuda muito. Muito bem. Obrigada, Inês. Este foi No Final de Contas, com a Inês Correia, cofundadora do Finanças no Feminino. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.